galera, tudo bem pessoal? Estamos aqui de volta. Vamos gravar neste momento nosso 19º vídeo do curso completo de matemática básica. E neste vídeo nós vamos estar ensinando um macete filé de como descobrir a raiz quadrada de qualquer número, de preferência daqueles números grandes, daqueles números maiores, que é onde as pessoas geralmente apresentam mais dificuldades. Acredito eu que você, concurseiro, que está fazendo vestibular, que está fazendo o Enem, ou que simplesmente precise de um reforço escolar, já tenha se deparado com alguma questão onde você precisava calcular a raiz quadrada e teve dificuldade de fazer isso. Então, acompanhe aqui comigo que o papai vai ensinar uma manhãzinha legal aqui para vocês. Beleza? Vamos lá, olha só, pessoal. Antes do macete, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês algumas observações e fazer aqui também algumas anotações importantes para que a gente possa colocar em prática este macete, tá? A primeira coisa que eu vou anotar aqui são aquelas raízes mais básicas. Por exemplo, qual que é a raiz quadrada de 1? É 1. Raiz quadrada de 4 é 2, não é verdade? O 3 é raiz quadrada de quem? 3 vezes 3 dá 9, não é verdade? O 4 é raiz de quem? 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz de 16 é 4. Aqui nós temos a raiz de 25, que é 5. A raiz quadrada de 36, que é o 6. Raiz quadrada de 49 é o 7. Raiz quadrada de 64 é o 8. Raiz quadrada de 81 é o 9. Raiz quadrada de 100 é o 10. E a raiz quadrada, pessoal, de 121 é o 11. E assim sucessivamente, ok? Deixa eu só dividir aqui agora para a gente organizar o que nós estamos fazendo. Fazendo uma divisão aqui. Agora, uma perguntinha para vocês. Se você quiser calcular a raiz quadrada de 144, como você faria? Vamos supor que você não sabe que a raiz quadrada de 144 seja 12. Muitas pessoas usam de duas estratégias para calcular isso aqui, não é? Eu não estou vendo o macete ainda, pessoal. Por enquanto, eu tenho que fazer aqui algumas observações primeiro. Algumas pessoas, para calcular essa raiz, fazem o seguinte. Pega o 144 e decompõe em fatores primos. Tem gente que faz assim, ó. Aí faz, ó, por 2. Aqui vai dar 72. Por 2 dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Aí o que a pessoa faz? Como aqui é raiz quadrada, então ali o índice é 2, você vai montar aqui então os pares nessa decomposição que você fez. Por exemplo, ó, vamos formar um par aqui, ó. Esse 2 com esse 2 faz um par, esse 2 com esse 2 também forma um par, e esse 3 com esse 3 também forma um par. Repare o seguinte, que não sobrou nenhum número ao fazer a decomposição. Então, isso significa que este número 144, ele é um número que tem raiz exata, tá ok? Porque você, na decomposição, conseguiu montar os pares certinho, tá ok? Agora, depois que você montou os pares, você elimina lá o seu parceiro, ó. Elimina o parceiro de cada um deles. O que sobrou? O 2, esse 2 e esse 3. Faz a multiplicação entre eles. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, a raiz quadrada de 144 é 12. É uma estratégia para se calcular a raiz? Sim, mas pensa bem. Imagina você pegar um número como este aqui embaixo, 15.376, para você calcular a raiz fazendo a decomposição. Vai dar muito trabalho, não é verdade? Então, vamos tentar buscar uma estratégia diferente. Agora, tem pessoas, pessoal,
Que também para calcular a raiz quadrada de um número faz como? Faz o seguinte, ele pega, por exemplo, deixa eu fazer uma outra divisão aqui. Separar aqui. A pessoa faz assim, ó. Ah, eu quero calcular a raiz quadrada de 144. Aí a pessoa pega e coloca assim, ó. Ah, eu sei que a raiz de 100 é 10. Ah, eu sei que a raiz de 225 é 15. Então, se eu quero a raiz quadrada do 144, a pessoa vai indo por aproximação. Então, pode ser que seja o 11, o 12, o 13 e assim vai. A pessoa vai buscando a raiz quadrada usando a estratégia de aproximação. Também funciona? Sim. Mas números grandes, você acaba tendo muito trabalho, toda hora fazendo uma continha ali para tentar ver e descobrir qual é realmente a raiz quadrada, certo? Agora, vamos para o macete, que com esse macete você resolve de números pequenos, de números grandes, não importa, tá? O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer para descobrir a raiz quadrada de qualquer número, você vai eliminar o penúltimo número. Vou anotar aqui a dica. Em segundo, você vai do número da direita, eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Do número da direita, você vai anotar aqui, do número da direita você vai calcular a raiz e depois você vai fazer o para 10. Presta atenção na dica. Terceira coisa que você vai fazer, são apenas 3, tá, pessoal? O número da esquerda que ficar, você vai simplesmente calcular a raiz. A dica é essa. Vamos colocar em prática isso aqui que eu coloquei como macete para vocês. Olha só. Vamos lá. Eu vou fazer aqui primeiramente de 2 números bem pequenos antes de fazer daqueles maiores, tá ok? Vamos calcular aqui primeiramente qual é a raiz quadrada aplicando o macete do 144 que nós já sabemos. E também calcular a raiz quadrada aqui do 256, tá? Vamos fazer desses 2 números primeiro e depois nós vamos para aqueles números maiores. Aplicando o macete, qual é o primeiro procedimento? A gente o quê? Elimina o penúltimo número. Quem é o penúltimo número aqui, ó? Esse 4 aqui é o último, então esse outro 4 é o penúltimo. Então a gente elimina o penúltimo número. No outro exemplo, elimina o penúltimo número, tá? Primeiro procedimento é esse. Repare que sobrou um número da direita e um número da esquerda. Um número da direita e um número da esquerda, ok? Neste número da direita, nós vamos seguir agora o tópico 2 lá, ó. A gente vai fazer o quê? Calcular a raiz dele. Qual que é a raiz do 4? É 2. A raiz desse 4 aqui, ó, é 2, não é verdade? Esse de cá, o 6, qual que é a raiz de 6? 6 não tem uma raiz exata. Quando não tiver uma raiz exata, você simplesmente repete o número, ok? Depois que eu calculei essa raiz aqui, ó, o que eu faço? Agora eu vou fazer o para 10. O que é o para 10? Esse número 2 para 10 está faltando quanto? 8. Esse número 6 para chegar no 10 está faltando quanto? 4. Ok? Vai pegando aí a manha. Pode ser que nos primeiros exemplos você assim tenha um pouco de dificuldade de entender, mas a hora que a gente começar a fazer aqueles exemplos maiores lá, rapidinho você vai pegar a manha. Beleza, depois que nós seguimos esse tópico 2, vamos para o tópico 3, que é com o número da esquerda. Ó. A gente vai fazer o quê? Simplesmente calcular a raiz.
Quem é que ficou do lado de cá, ó? É o número 1. Qual que é a raiz do 1? É 1. Então, você coloca a raiz que você encontrar para ambos os números. Do lado de cá, esse 2 tem raiz? Não. Do lado esquerdo, quando não tiver raiz, você vai diminuindo até o próximo que tiver. E quem é esse número? Olha lá, ó. Lá em cima nós já colocamos. Abaixo do 2 só tem o número 1. Então, a raiz de 1 é 1. Coloco 1 em ambos. Qual é a conclusão que a gente tira? Que a raiz quadrada do 144 ou é o 12 ou é o 18. E nós já sabemos que neste caso é o 12. Agora, com relação ao 256, a raiz quadrada desse 256 é o 16 ou é o 14? Pela lógica, pessoal, aqui é o 16. Aí você me pergunta, professor, mas como assim pela lógica? Daqui a pouco eu explico para vocês por que eu falo pela lógica, logo depois que a gente resolver todos esses exemplos de cá. Aí você vai entender por que eu estou falando que pela lógica é o 16, tá ok? Vamos lá. Vamos resolver então aqui essas 5 primeiras questões, né? Vamos extrair a raiz quadrada delas de uma forma bem rápida, utilizando esse macete que nós vimos aí agora, tá? Preste bastante atenção. Primeiro procedimento que a gente faz é o quê? Elimina o penúltimo número. Eu vou fazer dessas 5 aqui ao mesmo tempo. Então, vamos eliminar aqui o penúltimo número. Neste primeiro exemplo, elimina o 6. No segundo exemplo, também é o 6. No terceiro, elimina o 0. Aqui, o 9. E aqui, a gente elimina o 2. Ok? Primeiro procedimento feito com todos eles. Qual que é o segundo passo? Nós temos aqui, ó, um número da direita e um número da esquerda. O 4 aqui na direita, o 17 na esquerda. 9, 28, 6, 40, 5 e o 56. Neste número da direita, vamos seguir lá o primeiro passo, que é fazer o quê? Calcular a raiz. Vamos calcular a raiz desses números que estão à direita. No primeiro exemplo aqui, qual que é a raiz do número 1? É 1. Qual que é a raiz aqui do número 4? É o 2. Qual que é a raiz aqui do 9? É o 3. Qual que é a raiz do 6? Não tem uma raiz exata. Então, quando não tiver, você repete. O 5, qual que é a raiz? Também não tem uma raiz exata. O que que você faz? Repete, ok? Próximo passo lá é o que, ó? Vamos fazer o para 10. O que que é o para 10? Do número 1. Lá no primeiro exemplo, para chegar em 10 falta 9. Do 2 para o 10 falta 8. Do 3 para 10, 7. O 6 para 10, 4. E do 5 para 10, falta 5. Ok? Vamos lá para a terceira e última parte. Vamos calcular a raiz do número que está à esquerda. Quem é que está à esquerda aqui, ó? É o 9. Qual que é a raiz de 9? É o 3. Então, você coloca 3 aqui e 3 aqui. Agora, aqui é o 17. 17 tem raiz, pessoal? Exata? Não. Quando esse da esquerda não tiver raiz exata, você vai diminuindo até o próximo que tem. E abaixo do 17, o mais próximo que nós temos aqui é quem? O 16. E a raiz de 16 é quanto? 4. Então, você coloca o 4 aqui e o 4 aqui. O de baixo, a raiz aqui de 28. 28 tem raiz? Não. Então, esse da esquerda, nós vamos abaixando até o próximo que tem raiz. O 27 não é, o 26 não é. A gente acaba chegando em quem aqui? No 25. A raiz de 25 é 5. Então, a gente coloca o 5 aqui. O de baixo é o 40. 40 tem raiz exata? Não.
Vamos abaixando, então, esse da esquerda até o próximo que tiver raiz exata. Que é quem? 39 não é, 38 não é, 37 não é. Quem é aqui? É o 36. Então, a raiz de 36 é 6. Coloco o 6 aqui e aqui. E este último aqui, a raiz quadrada de 56. Tem raiz exata? Não. A gente vai abaixar, então. 55, 54, 53, até chegar em quem, ó? O 49. Raiz quadrada de 49 é o 7. Você coloca o 7 aqui e o 7 aqui. Até aqui tranquilo, né, pessoal? Professor, que lindo, professor, que lindo. Agora tá muito mais fácil para descobrir a raiz quadrada destes números, não é verdade? Neste primeiro exemplo, ó, 961, qual que é a raiz? Aí uma outra dica que eu já dou aqui é a seguinte: pega desses dois números o que for mais fácil de você multiplicar, para saber se realmente ele é raiz ou não daquele número que está lá dentro, que no caso é o 961. Eu vou pegar aqui o 31, porque fazer a multiplicação de 31 vezes 31 é muito mais prático. Então fica 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9. Fazendo esse cálculo aqui, fica 1, 6, 9. Repare que deu exatamente o 961. Logo, a raiz quadrada dele é o 31. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Ó o de baixo. Mesmo procedimento. A raiz quadrada de 1764. Ou é o 42 ou é o 48. Pela lógica, vai ser o 42. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê do pela lógica. Então, vamos verificar se realmente é o 42, só para confirmar. 42 vezes 42. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Fazendo essa soma, dá 4. 6 vai 1. 7, 1. Olha lá, exatamente 1764. O de baixo. A raiz quadrada vai ser quem? 53 ou 57? Aqui vai ser o 53. O outro, aqui vai ser 64. O outro, repare o que está acontecendo aqui. Quando você separou os dois números, os dois são exatamente a mesma coisa, não é verdade? Então, a raiz quadrada é o próprio 75, ok? Vamos fazer esse outro lado, depois eu vou explicar por que eu estou falando dessa ideia do pela lógica. Primeiro procedimento que a gente faz é o quê? Elimina o penúltimo número. Então, aqui a gente elimina o 9, elimina o 0, elimina o 0, o 6 e o 7. Aqui sobrou da direita o 6, aqui o 73, o 1 e o 98, o 4 e o 104, 9, 127, 6 e 153. Próximo passo é o quê? Em relação ao número da direita, primeiramente a gente calcula a raiz. Quanto que é a raiz desse 6? Não tem. Então você simplesmente repete. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Raiz do 6 não tem. Você repete. Próximo passo é o para 10. 6 para 10 falta 4. 1 para 10 falta 9. 2 para 10 falta 8. 3 para 10 falta 7. Do 6 para 10 falta 4. Próximo passo, o número da esquerda. Vamos calcular a raiz dele. Quanto que é a raiz quadrada de 73? Não tem. Vamos ter que diminuir, então. Aí aqui, 72, 71, 70, 69. Nós vamos chegar em quem, ó? No 64, que a raiz quadrada é 8. Então, você coloca o 8 aqui e o 8 aqui.
Próximo é o 98. Qual que é a raiz quadrada do 98? Também não tem. Você vai diminuindo. Nós vamos chegar lá em quem, ó? Lá longe. Presta atenção nisso aqui, ó. Vai chegar lá no 81. Vai baixar muito, não vai? Beleza. Vai pegando aí as ideias. Então, a raiz quadrada de 81 é exatamente 9. Coloco 9 aqui e 9 aqui. Agora, do 104. Vai abaixar até chegar em quem, ó? No 100. Então, a raiz de 100 é 10. Você coloca o 10 aqui e o 10 aqui. A de baixo é o 127. Não tem raiz também. Vamos abaixar aqui até quanto? Vai chegar em quem? No 121. Cuja raiz é 11. Então, você coloca o 11 aqui e o 11 aqui. Por último, a raiz de 153. Eu tenho a raiz quadrada de 153? Não. Vamos abaixar até chegar em quem? Olha lá que nós já fizemos várias vezes, ó. Raiz de 144, que é 12. É o mais próximo. Então, eu coloco o 12 aqui e o 12 aqui. Beleza? Professor, agora eu quero que você me ensine, professor, qual desses dois é a raiz de uma maneira mais fácil. Pega aqui a dica com o papai. Olha só. Preste atenção nesse primeiro exemplo aqui de trás, ó, o 1764. Repare o seguinte, que do 17 nós tivemos que abaixar até o próximo número que tem raiz exata, né? Nós reduzimos até que número? Nós reduzimos até o número 16. Concorda comigo? Aí eu te faço a seguinte pergunta. Nós reduzimos muito ou reduzimos pouco? Bem pouquinho, né, pessoal? Nós andamos somente uma casa para baixo. Então, quando você diminui o mínimo possível, muito pouco, possivelmente a raiz quadrada é o menor dos dois números. Agora, quando você desce, vai reduzindo, ou seja, reduz a muitos degraus abaixo, na escala numérica, aí possivelmente o resultado da raiz é o maior deles. Então, como aqui nós reduzimos pouco, a raiz é o 42. Do 28, nós reduzimos até chegar em quem? No 25. Reduzimos pouco. Então, a raiz quadrada é o menor deles. Não é verdade? Aqui, do 40, nós chegamos em quem? No 36. Nós reduzimos pouco. Então, a raiz quadrada é o menor deles, que é o 64. Ah, é verdade, gato. Olha aqui, pessoal. Olha o 73. Nós reduzimos o 73 até chegar em quem? No 64. Nós abaixamos 9 casas. Então, possivelmente, a raiz quadrada deste número é o maior deles. Porque nós reduzimos aqui, neste caso, muito. E se você pegar 86 vezes 86, vai dar exatamente 7.396. Pode fazer o teste aí. Olha o 98. Nós abaixamos do 98 até chegar em quem? No 81. Olha quantas casas nós reduzimos. Então, pela lógica, a raiz quadrada vai ser quem? É o 99, sem sombra de dúvidas, tá? Essa primeira aqui, ó, pode ser que gere uma duvidazinha, porque o 86 por 84 são dois números bem próximos. Mas neste caso aqui do 91 por 99, sem sombra de dúvida, é o 99, que é a raiz quadrada, tá? E caso você queira ainda tirar a prova real, faça a multiplicação ali rapidinho à parte, que você vai tirar como conclusão também facilmente. Ó, o 104, nós abaixamos aqui até o 100. Abaixou bem pouquinho. A raiz quadrada aqui é quem? O 102. Olha o 127. Nós reduzimos até chegar em quem? No 121. Abaixamos muito ou pouco? Levando em consideração o número 127, a gente abaixou muito pouco aqui. Logo, a raiz quadrada é o 113. O 153, nós abaixamos aqui para quanto? Para o 144. Aí você pensa, ó, aqui abaixou muito ou pouco, professor?
aqui pode ser que gere uma pequena dúvida, né? Porque a raiz quadrada desse número é o 124, ou seja, é o menor deles. Então, levando em consideração o 153, aqui a gente abaixou pouco, tá bom? Assim, é uma dica que ajuda demais na hora de você resolver uma determinada questão, né? Para saber qual dos dois é a raiz exata daquele número. Vou fazer aqui agora, galera, só uma observação para a gente finalizar o vídeo. Deixa eu só dividir aqui, para mim poder explicar nesse cantinho. Veja bem, este macete, ele serve para qualquer número grande que você queira extrair a raiz. E também para números menores. Vamos supor que você queira calcular a raiz quadrada aqui de 49, a raiz quadrada de 36, que a gente já sabe ali, mas é só para você entender a aplicação do método, né? Então vamos lá. Primeiro procedimento, elimina o penúltimo número. Então o 4 e o 3 a gente elimina. Quem é que sobrou aqui, ó? Repare que sobrou apenas números à direita, não sobrou nada à esquerda. Faz a mesma ideia, aplicando o segundo tópico lá. Qual que é a raiz quadrada do 9? É o 3. Para 10 falta 7. De baixo, 6 tem raiz? Não. Para 10 falta 4. Isso significa que a raiz do 49 lá, ó, ou é o 3 ou é o 7. Você já sabe que é o 3, que é o 7, porque 3 vezes 3 é 9. E a raiz de 36, você já sabe que é o 6, porque 4 vezes 4 é 16. Tranquilo, pessoal? Pegaram aí a manha aí, a dica? Ajuda pra caramba, não ajuda? Então, para que quando você pegar uma questão que tiver lá uma raiz quadrada grande, é para vocês destruírem ela usando esse macetezinho aí. Beleza? Aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um abraço.